Olá, boa noite. Agora são 9 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Programa desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o primeiro programa desse ano de 2017. Eu aproveito então para desejar um feliz ano novo para você. O programa de hoje vai discutir a avaliação e o diagnóstico da dependência em tecnologia. Mais um tema da revista Debates em Psiquiatria, a RDB. Considera-se dependência de tecnologia quando o indivíduo já não mais consegue controlar o uso da tecnologia, que passa a impactar negativamente em diversos aspectos de sua vida. Relacionamentos interpessoais, desempenho nos estudos ou mesmo no trabalho. Também afeta a saúde física e entre outros. Para conversar sobre este assunto, o ABPTV de hoje recebe os psiquiatras Felipe Picon e Gabriel Bronstein. E para você participar desse programa, você pode ficar à vontade para participar, para debater, para deixar seus comentários aqui no Facebook, que a gente vai fazer suas perguntas. É muito fácil, veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABPTV. Muito fácil participar. Ou envie a sua pergunta pelo linha direta, direto do site da ABP, ou mesmo aqui pelos comentários do Facebook. Vai ser um prazer a gente tirar suas dúvidas junto com os doutores. O ABPTV de hoje discute mais um tema da revista Debates em Psiquiatria, a RDB, e para saber mais sobre o assunto, entre no site da ABP e leia o artigo completo, na RDB ano 6, número 1, de janeiro e fevereiro de 2016. Tem acesso ao que há de melhor em atualização científica psiquiátrica através da ABP. Então vamos começar o programa de hoje. Vou dar primeiro o meu boa noite para o doutor Felipe Picon, lá de Porto Alegre. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece em nome da Associação Brasileira de Psiquiatria, nesse meio que comecinho de ano, que o senhor poderia estar de férias, mas está aqui cedendo do seu tempo para responder as perguntas. Vou também dar nosso primeiro boa noite para o doutor Gabriel Bronstein. Boa noite, Gabriel. Tudo bem, doutor? Boa noite, tudo bom? Feliz ano novo a todos. Muito obrigado por estar aqui cedendo seu tempo para participar do programa junto com a gente. A primeira pergunta que eu tenho a fazer ao senhor, doutor Felipe, é quando podemos caracterizar o uso excessivo de tecnologias como dependência? Bom, primeiro é importante a gente salientar que esse assunto ele é um assunto que está muito ainda em pesquisa, né? Então, se a gente considerar do ponto de vista das classificações que a gente tem dos diagnósticos, o transtorno chamado em português, né, de transtorno de jogo pela internet, ele compõe ainda, ele ainda se encontra na seção 3 do diagnóstico, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, do DSM-5, e então, assim, são situações que ainda a gente está estudando muito, né? Os pesquisadores da área estão tentando entender melhor, mas o que ainda o que se sabe hoje, então, são os critérios que estão descritos nessa seção. E se o público tentando entender melhor, deu uma falhadinha. Mas se o público que estiver nos ouvindo for o público leigo, eu diria que a principal característica dos critérios é quando a pessoa começa a ter prejuízo na vida por utilizar algum dispositivo tecnológico, né? Que no caso do DSM-5 eles ainda focam apenas em jogos, né? Isso aí evoluiu. Antigamente se falava de internet como um todo, aí agora o pessoal focou mais em jogos, mas na clínica psiquiátrica do dia a dia, a gente vê esse tipo de situação ocorrendo com redes sociais ou jogos que não utilizam a internet, ou o próprio celular mesmo, com suas inúmeras funções, e obviamente com próximas tecnologias que a gente hoje desconhece, também poderá ocorrer esse tipo de uso inadequado, levando a algum prejuízo. Então, de todos os critérios, eu digo que o primeiro que a gente deveria se preocupar é com prejuízo. Claro que depois os outros são a pessoa já começa a ver que tem algum problema e não consegue mais parar o seu uso, né? A outra, ela consegue, enquanto ela está usando, não tem nenhum sintoma, por exemplo, de irritabilidade ou de alguma tristeza até, daí se é removido aquele fator, então no caso que a gente está falando de jogos ou mesmo na própria internet, a pessoa tem uma reação
Então, só para citar alguns dos critérios e também para deixar o nosso colega Gabriel acrescentar também alguma parte. Acho que o principal aí, né, Felipe, é que exatamente como você falou, tem se focado muito em jogo de internet, mas na verdade o que se apresenta para a gente na clínica o tempo todo é essa coisa da informação, né, do estar conectado, do precisar estar em dia com o que está acontecendo, como se fosse a coisa mais importante do mundo, independente do que você está fazendo fora da internet. Né? E aí, exatamente, tem todos esses critérios de prejuízo. Acho que, como tudo em psiquiatria, a palavra-chave é prejuízo, né? A gente pode pensar em irritabilidade, que a pessoa gasta mais tempo do que gostaria jogando, que a pessoa mente sobre os seus hábitos, né? Tenta, não, eu não uso tanto, eu tenho controle, né? E que, na verdade, tudo isso são facetas desse prejuízo. Né, e é que a gente ainda, como você bem falou, como é uma área que ainda está em estudo, a gente ainda tem que delimitar melhor esses critérios diagnósticos para ter uma validade maior para esse diagnóstico, né? Tá certo. Obrigado, doutores, pela explanação já logo nessa primeira pergunta. Eu vou desejar boa noite para quem já está assistindo aqui o programa junto com a gente através do Facebook. Muito obrigado desde já pela audiência de vocês. O Luiz Gustavo, que deseja uma boa noite, um feliz 2017 a todos os colegas psiquiatras. O Cesário também, que deseja boa noite, assim como a Daniela Vieira, como o Rafael Reis de Rondônia, que está falando que está aqui presente. O Alex Costa também deseja boa noite para a gente. A Eliane da Silva e dentre tantos outros que já estão conectados aqui. Então aproveite e reaja a essa transmissão. Reagindo, vendo se você gostou, se você está curtindo, está aqui presente conosco nesta segunda-feira, a primeira segunda-feira do ano de 2017, com o tema Avaliação e Diagnóstico da Dependência em Tecnologia. Doutor Gabriel Bronstein, a primeira pergunta que eu tenho a fazer para você é: qual é a idade mais propensa à dependência de tecnologia? Existem alguns fatores de risco? Então, o que a gente tem percebido é que quanto mais jovem, mais grave. Né? Assim, então, no início da crianças, a partir de 6, 8 anos de idade, até o início da adolescência, parecem estar mais suscetíveis e isso já é um fator de risco por si só, porque exatamente é um cérebro em desenvolvimento e a gente não sabe o quanto de prejuízo isso pode causar. Dito isso, acho que é importante a gente também fazer um parênteses aqui, que ninguém está querendo demonizar a internet, né? A internet é uma ferramenta importantíssima, estamos usando ela nesse momento para fazer esse debate, né? Que veio para ficar, assim, só vai ser substituída quando alguma tecnologia mais avançada ainda aparecer. Então, ninguém aqui está falando que a internet não tem seus benefícios. A questão é que os benefícios são óbvios, né? Todo mundo sabe de todas as vantagens que a internet traz e a gente está tentando descobrir quais os tipos de prejuízo. A gente sabe que pode causar algum prejuízo e a gente está querendo investigar quais os tipos de prejuízo exatamente que ela causa, né? Acho que é importante salientar isso. Felipe, não sei se você quer complementar. Não, com certeza. Como eu sou psiquiatra, eu atendo mais infância e adolescência, a minha experiência clínica de consultório, ela é muito clara exatamente no que tu falou. Então, se tu pega um menino, por exemplo, que está jogando 5, 6, 8, até às vezes quase 10 horas por dia, algum jogo que, obviamente, se tiver um conteúdo muito específico, por exemplo, de violência, ou um conteúdo muito específico de agressividade sexual, por exemplo, ou mesmo de crime, ou qualquer assunto específico grave, é lógico que se esse menino fizer isso com 5 anos, quando ele chegar em 15, ele já fez por 10 anos. Isso. E é importante isso também, né, Felipe? Pegando esse gancho, falando que as pessoas esquecem que jogos, que a indústria do jogo, primeiro, é uma indústria, né? Assim, e segundo, que ela não é mais uma indústria só para criança, né? A nossa geração, acho que você tem mais ou menos a mesma idade, um pouco menos do que eu, mas pessoas que estão de 40 para baixo, viveram a vida inteira com a presença de videogame, né? Assim, é a primeira geração que tem esse contato, né? Então, é completamente diferente um videogame que é
aceito para criança de um videogame feito para adulto. Claro. Existe a classificação etária como existe para filme, e ela deveria ser respeitada, e os pais deveriam ter essa preocupação do mesmo jeito que tem na hora de levar a criança para ver determinado filme. Né? É que as pessoas esquecem, exatamente por não ter essa experiência, que jogos não são mais brinquedos só de criança. Né? Assim, que adulto também joga, e que tem jogos feitos especificamente para adultos. E é claro que a indústria vai querer vender, então ela não vai se limitar. Né? Isso tem que partir da própria sociedade. Né? Muito obrigado, doutores, pelas respostas. Lembrando que o tema de hoje discute mais um tema abordado da revista Debates em Psiquiatria. Eu confundi as letras ainda há pouco, mas é da revista RDP. Lembrando também que tem muita gente aqui nos comentários com a gente. Vou ler mais alguns comentários aqui desejando boa noite pra gente, assim como a Alice Kiss, o Elis Schneimer também está desejando boa noite, o Flávio Pereira está dizendo que o programa está muito bom, e o Cesário Cavalcante está dizendo que o tema está atualíssimo. E falando de internautas aqui do Facebook, a primeira pergunta que eu tenho a fazer para o senhor, doutor Felipe Picon, é da Lucia Amoroso. Ela fez essa pergunta através do Facebook. Podemos incluir essa dependência dentro do espectro TOC? Olha, do ponto de vista das classificações, ela não está dentro do espectro TOC, né? Mas agora, provavelmente, uma pessoa com TOC ou uma pessoa dentro do espectro TOC poderia utilizar, daqui a pouco, um jogo ou mesmo uma rede social, alguma coisa da tecnologia de uma maneira compulsiva, né? Então, daqui a pouco, até eu estou supondo aqui, porque eu não tenho uma experiência clínica especificamente com isso, mas seria plausível de se imaginar, daqui a pouco, um paciente tendo uma compulsão relacionada a algum aspecto de tecnologia, né? Seja jogo, seja algum outro aparato, né? Celular, por exemplo. Até nessa questão WhatsApp, por exemplo, está todo mundo olhando toda hora. E nesse aspecto, sim, a gente poderia dizer que é uma coisa compulsiva, mas daí para entrar num transtorno obsessivo compulsivo mesmo, eu acho que tem uma distância. Que, claro, se a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo mesmo, talvez essa distância fique borrada e ela vá, daqui a pouco, ter uma apresentação de TOC através da tecnologia. Mas a princípio seriam coisas separadas, imagino eu. Aí fica, normalmente, eu tive um caso, né, falando assim, claro que não é uma experiência enorme, mas tive um caso que era um menino com TOC que tinha um ritual relacionado com o jogo, mas era uma coisa que ele tinha que estar em tal fase, de tal jeito, porque senão alguma coisa ia acontecer. Você conseguia determinar muito bem que era um ritual obsessivo compulsivo, e não, né, do espectro do TOC, e não do jogo propriamente dito. Sim. Né? Assim, você consegue fazer esse diagnóstico diferencial com certa tranquilidade. É claro que conforme as coisas forem ficando mais comuns, talvez essas fronteiras fiquem mais borradas, mas claro. Assim, aproveitando o gancho aí, eu acho que está muito mais próximo ao uso de substâncias do que ao TOC, né? Assim, do espectro de uso de substâncias do que do espectro do TOC. Muito obrigado, doutor Gabriel. Continue conosco, o doutor Gabriel Bronstein, que está no Rio de Janeiro. Continue conosco para responder a pergunta do Linha Direta da visitante Suzana Mota. As tecnologias não foram feitas para serem usadas e facilitar o dia a dia? Qual o problema de estar sempre conectado ou usando essas tecnologias? É exatamente isso, elas foram feitas para facilitar, só que como tudo na vida, se causa prejuízo, aí sim você tem que tratar, né? Assim, se a pessoa deixa de cumprir com as suas outras obrigações, seja num adulto de ir para a faculdade ou de trabalhar, seja na criança com rendimento escolar, com presença na escola, porque tem muita criança que falta a escola para ficar jogando, ou não consegue acordar porque fica jogando de madrugada. Aí, quando você percebe claramente esses prejuízos, ou gasta muito dinheiro, né, porque vários desses jogos incluem comprar coisas no meio do jogo,
aí você tem que tratar, né? Como qualquer coisa, você só vai tratar quando tem prejuízo. Se a pessoa faz um uso que ela considera adequado e que não apresente um prejuízo para ela, por mais que ela use por 5, 6, 8 horas por dia, ok. A questão é que provavelmente vai ser muito difícil ela usar por tanto tempo e não ter algum tipo de prejuízo, seja um prejuízo nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas ou profissionais. Obrigado, doutor Gabriel. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o uso de tecnologias, porque agora eu tenho um recado para você. No próximo sábado acontece o segundo encontro da Cinepsiquiatria ABP Barra Pau, no dia 7 de janeiro, às 10h30 da manhã, na estação Net Gávea, no Rio de Janeiro. Lá vai ser passado o filme Um Estranho no Ninho e você também vai poder participar do debate com os psiquiatras Antônio Geraldo da Silva, o presidente da ABP, Fernando Portela, Marcos Guevara e Romildo Bueno. Associado tem 50% de descontos associados da ABP no ingresso. Então, você está convidado para participar do debate que vai passar o filme Um Estranho no Ninho. O convite está feito para você associado, que tem até 50% de desconto. Continuamos aqui com o nosso programa. Agora vamos falar com o Dr. Felipe Picon para fazer a pergunta da visitante Jaira Brandit, que enviou sua pergunta através do Linha Direta. O que fazer para ajudar alguém viciado no smartphone? Chamar para sair, passear no parque pode ser de ajuda? Pode, com certeza pode, mas aí de novo eu saliento que, por exemplo, o smartphone não é algo que formalmente na psiquiatria a gente tem um diagnóstico, né? Então assim, a gente não poderia oficialmente estar falando que uma pessoa tem um transtorno de adição por celular, por exemplo, né, por smartphone, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam, por exemplo, tendo prejuízos sérios. Exemplo mais comum de todos é o acidente de trânsito por estar usando o celular de forma inadequada, excessiva, né, enquanto está dirigindo, por exemplo. Então, assim, já houve várias, inclusive meio que campanhas, assim, online, do pessoal, vamos todos, né, por exemplo, vamos num barzinho, vamos todo mundo deixar virado o celular, ou então vamos deixar todo mundo o celular dentro de uma cesta, né? E ninguém pode olhar o celular, quem olhar o celular paga a conta, brincadeiras desse tipo. São todas elas abordagens que provavelmente ajudam algumas pessoas, né? Ou talvez muitas. Obviamente melhora o convívio social, mas de novo, se existisse talvez um diagnóstico de transtorno de dependência de smartphone, talvez convidar para sair, convidar para alguma coisa, não pegaria essa pessoa, não seria forte o suficiente para ajudar uma pessoa que teria esse transtorno mesmo, né? Então, assim, com certeza tu estaria fazendo isso, a pessoa está ajudando um amigo e outro, mas provavelmente essa pessoa não tem o que talvez um dia a gente vá chamar de um transtorno mesmo de dependência de smartphone, porque provavelmente seria uma situação muito, muito, muito grave, né? E aí sim, bem como o Gabriel falou, quando tu tem prejuízo, tu tem que tratar, tu tem que fazer um tratamento, né? Agora, por isso que também não dá para a gente ir para o outro lado, o outro extremo, quer dizer assim, estamos todos nós dependentes de tecnologia. Daí acaba sendo a mesma coisa que a gente dizer que nós todos somos dependentes de luz elétrica. Bom, aí sim, nós somos, né? Nossa sociedade inteira é. Mas o que a gente está falando aqui não é isso, o que a gente está falando aqui é um grupo menor de pessoas que vai ter um prejuízo sério interpessoal, nos relacionamentos, no trabalho, se dependendo da idade, escola, né, por causa da tecnologia. Então, só respondendo a pergunta da nossa telespectadora, sim, isso ajudaria, mas talvez essa pessoa não tenha o que a gente vá um dia chamar de transtorno mesmo, né? Eu acho que a gente pode falar que isso podia ser até uma profilaxia, né? Se você ofertar coisas fora da tecnologia para crianças, quanto mais precoce possível, mais profilático isso vai ser, né? Porque ela vai saber que existe vida fora da tecnologia. Agora, uma pessoa que já é dependente, vamos levar para passear no parque, definitivamente não vai ser o suficiente para cuidar dessa pessoa, né? Tanto que a gente vê isso, exatamente como tu falou, é o que a gente faz em escolas, né, em palestras de prevenção, que é exatamente falar assim para as famílias, vamos tentar resgatar atividades que a família inteira possa fazer ao mesmo tempo,
resgatar o diálogo, né, resgatar, vamos dizer assim, coisas tradicionais, né, entre aspas, porque as crianças, principalmente, elas têm que ter um estímulo variado, né, e não ficar só numa coisa. Exatamente. Obrigado. Fica à vontade, doutor. Não, pode falar. Então vou fazer a próxima pergunta aqui que veio do Facebook para os doutores, e os doutores podem ficar à vontade para continuar com esse debate. É do Roberto de Souza Medina Filho. Existe alguma estatística por idade? Fica à vontade, doutor Felipe Picon. Ele, no caso, ele deve estar querendo perguntar a estatística por idade da incidência desse problema, deve ser, isso, né? Acho que deve ser mais ou menos por isso mesmo. Não, assim, ó, o que a gente sabe de estudos, os estudos variam muito, muito mesmo, assim. E a maioria das vezes eles variam, a estatística varia, principalmente porque o jeito de medir que os estudos utilizam são muito diferentes entre si. Então, só para ficar mais claro, o que eu quero dizer com medir? Medir é tu aplicar uma escala, por exemplo, né? Então, em outras palavras, é o jeito que tu pergunta. Em algumas pesquisas, tu acaba achando, por exemplo, 4% de adolescentes, por exemplo, estariam dependentes de jogos, outros chega a estudos até 12%, 8%, então é uma coisa muito variada ainda. E provavelmente esse problema se dê, na verdade, por aquilo que eu acabei falando lá no início, que ainda é uma área de estudo que não está nem determinado o que é que se está de fato querendo se encontrar, né? Então, assim, isso que acabou aparecendo nesse manual que eu mencionei antes, que é o DSM-5, isso é uma tentativa dos pesquisadores da área de acharem critérios para todo mundo começar a falar a mesma linguagem. Mas o que a gente vê dos estudos mundialmente ainda é muito desencontrado, né? Por isso, para responder a pergunta dele, teria que a gente entrar a comunidade científica entrar num consenso, daí de fato começar a estratificar mesmo, para poder chegar numa estatística fidedigna. Acho que é exatamente o que a gente acabou conversando um pouquinho antes, né, Felipe, de que como a internet é um fenômeno muito recente, né, a internet, o uso civil é desde 1992, então é muito, muito novo para a gente conseguir destrinchar tudo que ela pode, e a velocidade dela é muito rápida, né? Assim, o que era moda 5 anos atrás, hoje em dia não serve para nada. Então, investigar isso, estudar isso, tem esse requinte ainda de velocidade que a gente não consegue ter. Então, definitivamente, acho que o ponto do DSM-5 de falar de pontos a estudar com dependência de jogo de internet é exatamente para isso, para traçar uma linha geral de todo mundo, ok, o que a gente está falando, o que a gente vai estudar, como que a gente vai chegar numa conclusão, né? Então, por isso que variam tanto esses estudos, né? Obrigado, doutor Gabriel, também por complementar a resposta. E fica aqui, eu já quero fazer a próxima pergunta do Facebook, é da Grace Kerr. Ela pergunta, a dependência de tecnologia pode levar à depressão, doutor? Olha, de novo, entra também nessa mesma questão de o que é como os estudos são feitos, né? Alguns estudos apontam sim que tem uma comorbidade com depressão, mas também depende muito, a gente não sabe exatamente quais as comorbidades mais comuns, porque cada estudo pergunta de um jeito, e aí fica difícil de avaliar isso, né? Mas que tem alguma correlação, aparentemente sim, né? Obrigado, doutor. Agora vamos direto para Porto Alegre falar com o doutor Felipe para fazer a pergunta agora do Rafael Reis, feita também pelo Facebook. Qual a conduta para o tratamento? Psicoterapia, medicação? Doutor Felipe, fica à vontade. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ou mesmo a família dessa pessoa nota que a pessoa está tendo uma dificuldade com alguma tecnologia, seja internet, videogame, celular ou redes sociais, a maioria das vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a pessoa de uma forma ampla. Por quê? Porque a gente tem que ver não só isso que a gente está conversando hoje, mas a gente tem que ver todas as outras coisas que existem em psiquiatria. E aí engloba o que o Gabriel acabou de falar, as comorbidades, né? Daqui a pouco, se a pessoa estava depressiva antes,
aí sim, tu tem como, por exemplo, abordar a depressão que ela tinha antes já com uma medicação. Daqui a pouco, se a pessoa tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aí sim, também pode usar uma medicação. Então, assim, a medicação, ela é muito mais para os transtornos psiquiátricos já consagrados, e o que a gente acaba fazendo, a maioria das vezes, é utilizar psicoterapia. Algumas vezes precisa ser psicoterapia de orientação familiar, né? Porque daqui a pouco o paciente nem quer vir para tratamento, então a gente acaba orientando a família a fazer o tratamento para depois, quem sabe, o paciente aceitar ele vir sozinho. E, lógico, complementando, existem, se não me engano, são 3 estudos que falam de uso de medicação especificamente para a dependência de jogos, mas ainda é muito inicial, são estudos que com N's não tão expressivos, não dá para tu extrapolar esse achado para daqui a pouco dizer assim, existe um remédio específico para isso. Isso a gente não fala porque não tem como concluir isso. Mas com certeza, hoje em dia, o que está estabelecido é tu utilizar a medicação para algum outro diagnóstico, que a gente chama de comorbidade, e tu tratar a pessoa como um todo, né? Porque, por exemplo, por que tal pessoa está jogando aquele jogo nessa etapa da vida dela? Isso aí tem um significado. Então, isso também tem que ser visto, né? Não basta a gente só, se fosse o caso de existir uma medicação, não bastaria tu só dar uma medicação e estar resolvido. Porque não tem nem existe essa base biológica, né? Que uma medicação atuaria diretamente. Então, esse assunto que a gente está falando hoje, ele é muito mais amplo e muito mais profundo, né? Ele tem todo um significado psicológico, que, obviamente, a única forma de abordar seria a psicoterapia mesmo, seja qual for a orientação dela. Isso aí também não tem eu desconheço estudos que comparem algum tipo de terapia ou outro, né? Isso aí também a gente entra num outro assunto que é se existe uma psicoterapia melhor ou não, ninguém sabe direito, mas vai muito do paciente conseguir ter um vínculo no tratamento, conseguir se vincular ao tratamento e poder evoluir nisso, né? Obrigado, doutor Felipe. Fica à vontade, doutor. Complementando a questão aí da terapia, acho que quando a gente está falando de infância e adolescência, definitivamente a terapia familiar, ou pelo menos uma orientação familiar, é fundamental, né? Porque é muito fácil, entre aspas, para os pais falarem assim, o paciente, a criança fica irritada, fica tendo as crises de birra se você não dá o computador, o celular para ele jogar. É muito mais fácil dar o celular do que aturar. Então, definitivamente, tem que ter uma orientação a esses pais para eles conseguirem entender qual é o papel deles no tratamento, né? Obrigado, doutor Gabriel. Tem mais pessoas aqui conosco no Facebook, a Lucia Amoroso, o Flávio Pereira, também o Sven Arredondo, ele diz, boa noite, o tema está muito legal. Um abraço forte desde Lima, no Peru. A BP chegando também em outros países. Agradeço também pela audiência de todos vocês que estão por aqui. Agora eu quero aproveitar o Gabriel Bronstein, direto do Rio de Janeiro, para fazer a pergunta da Alice Kiss, que veio também do Facebook. Existe algum tipo de personalidade que seja mais propenso à dependência em tecnologia? Então, de novo, todas essas perguntas a gente cai, infelizmente, nessa mesma resposta, né? Não tem nada que a gente possa dizer com mais substância nesse momento, né? Assim, e principalmente quando a gente está se tratando de criança e adolescência, a gente está falando que essa é a faixa mais propensa a esse tipo de coisa, falar de personalidade nessa faixa etária é ainda mais controverso ainda. Então, não sei se o Felipe tem algum outro dado, eu realmente desconheço a respeito disso. Os estudos que a gente viu aqui no grupo de estudos nosso aqui de Porto Alegre, eles são ainda muito esparsos, né? Então, assim, por exemplo, tem estudos que mostram maior dependência de redes sociais em pessoas que teriam uma questão de personalidade mais dependente, mas daí também tem estudos que mostram ao contrário, né, a pessoa mais narcisista, estão querendo aparecer. Então, assim, ainda existem estudos, mas a gente, assim, para falar para o público em geral, não dá para tu tirar uma conclusão geral ainda, é muito pouco material, né? Em personalidade, muito mais do que as outras perguntas que a gente teve antes. Sem dúvida.
Chegou mais uma outra pergunta aqui também do Facebook. Essa é do Fábio Yutani Kozek. Olá, boa noite, doutores. Gostaria de saber qual a diferença entre essa dependência no adulto e na criança e no adolescente. A criança com dependência em tecnologia tem associação com transtorno de conduta? Felipe, fica à vontade, doutor. Pode repetir para mim? Gostaria de saber qual a diferença entre esta dependência no adulto e na criança e no adolescente e se a criança com dependência em tecnologia tem associação com transtorno de conduta. Tá, eu vou começar pelo finzinho. A questão do transtorno de conduta, isso é um assunto extremamente amplo e complexo. Então, assim, já houve muito debate não tanto ultimamente, há uns anos atrás, houve muito, quando lançou o GTA, teve muito de novo essa conversa, que é assim, os jogos poderiam levar a pessoa a virar um delinquente ou um criminoso ou coisa do tipo, né? O que se sabe é que os jogos podem facilitar tu ficar dessensibilizado para a violência. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que a pessoa vai virar um delinquente, né? Então, assim, dessensibilização à violência já ocorria antigamente com filmes, televisão e etc. Então, não é uma coisa nova dos jogos. Esse aspecto ele já tem há muito tempo, já foi muito mais estudado em bibliografias sobre televisão e impacto cultural da televisão sobre a violência das pessoas. Então, assim, até quando teve nos Estados Unidos aqueles tiroteios e tal, o pessoal dizendo, não, mas o adolescente lá jogava tal jogo e tal, só que se tu vai ver no detalhe, não é o jogo que causou aquilo, eram adolescentes que tinham inúmeros outros problemas, e teve alguns casos que inclusive era esquizofrenia, o que também não explica só, né, mas tu misturar todas as coisas, bullying na escola, um transtorno mental grave, mais o jogo, mais acesso fácil a armas, tudo isso daí é o que na verdade acaba levando a esse tipo de situação. Então, a associação de jogos para crianças, por exemplo, com transtorno de conduta, não, transtorno de conduta é uma coisa muito mais complexa, que tu tem, então, só usando esse exemplo que eu dei, tu tem que ter muito mais fatores para daí chegar a um transtorno de conduta. E respondendo a primeira parte da pergunta, com certeza é diferente em crianças, adolescentes e adultos, e não necessariamente é sempre diferente, porque daqui a pouco poderia ter até as diferentes faixas etárias com problema numa mesma coisa, vamos dizer, um mesmo jogo, né? Porque os jogos hoje em dia tem pessoas de todas as idades jogando. Agora, o que é diferente é a fase do desenvolvimento, né? Então, assim, que nem a gente falou antes, um menino tendo acesso a jogo, um menino, por exemplo, de 6 anos, tendo acesso a jogos com conteúdos muito violento, é muito diferente de um menino de 16, que é muito diferente de um homem de 30. Então, por mais que a gente não entre numa coisa tão grave, por exemplo, quanto dizer assim, não, mas a criança pequena não vai distinguir da realidade, pode ser que o de 6 tenha dificuldade de distinguir, mas vamos dizer que ele consiga distinguir, não é nem isso que eu estou falando, eu estou falando que daqui a pouco tu pode ter muito problema que não seja exatamente esse, né? Um exemplo mais clássico desse tipo de faixa etária, que poderia ser o mesmo problema ocorrendo nas 3 faixas etárias, seria a pessoa, o caso do menino mais jovem está no colégio, mas está com a mente pensando no jogo. O menino mais velho, o adolescente, está, sei lá, no cursinho ou terminando o colégio, mas pensando no jogo. E o adulto está no trabalho, mas está pensando no jogo. Então, os 3 poderiam estar tendo prejuízo nas suas atividades do dia a dia, os 3 poderiam estar tendo dificuldades com as suas famílias. Lógico que a diferença seria que eles teriam problemas diferentes porque eles estão em fases diferentes do desenvolvimento. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, doutor Felipe. Agora, a pergunta para o Gabriel, vou fazer 2 perguntas juntas. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, mas para responder essas perguntas, eu gostaria de fazer a pergunta tanto do André Luiz, que veio do Facebook, quanto do Luiz Gustavo. O André, ele pergunta, além da abordagem psicoterápica, existe alguma experiência clínica favorável ao uso de Neutrexona? E o Luiz Gustavo, ele pergunta, em termos de tratamento e abordagem medicamentosa, poderia-se optar por topiramato, bupropiona
Neutraxona e seguir uma linha de dependência química? Perdão pelo nome, que eu não sou conhecedor dos remédios aqui, doutores. Gabriel. Sem problema. A resposta o Felipe já deu mais cedo, né? Assim, todas essas medicações têm estudos falando a respeito delas, mas são experiências muito pequenas que não dá para a gente, para uma população geral, chegar e falar, não, esta medicação está indicada. Não tem nenhuma indicação formal de nenhuma medicação específica para jogo de internet nesse momento. Todas essas medicações estão sendo estudadas, algumas com resultados melhores ou piores, mas todas elas estão sendo estudadas, e aí a gente ainda não tem uma base sólida para dizer, ok, pode usar essa medicação, que essa medicação é indicada para esse transtorno. Obrigado, doutor Gabriel, pela resposta. Agora, outra pergunta que eu tenho a fazer é do Gustavo Balestero. Quais orientações têm sido propostas para o paciente e familiares, quando crianças e quando adultos? Doutor Felipe, fique à vontade. Ele perguntou que orientações, é isso? Isso, têm sido propostas para pacientes e familiares, quando crianças e quando adultos. Eu vou me restringir a falar da parte que eu trabalho, que é de crianças, né? Então, o que a gente orienta quando os pais vêm buscar atendimento para esse tipo de situação? A gente orienta todas as coisas básicas, vamos dizer assim, né? Que a criança tenha uma rotina, que a criança possa ter estímulos variados, que ela não fique restrita a uma coisa só, e aí pode ser só jogo, ou só celular, ou só... aí pode variar, né? Mas que ela não fique restrita a isso, que ela possa ter estímulos com a família. Então, quando eu falei estímulos variados, não necessariamente incluir a família, mas daí a gente orienta que inclua a família. Então, por exemplo, se os pais chegam em casa depois do trabalho e a mãe está no tablet, o pai está no computador, a criança está no videogame, a gente tem que mexer nisso, porque eles não podem daqui a pouco dizer que está só a criança tendo um problema de dependência de tecnologia, quando está todo mundo na tecnologia e a família já nem se fala direito mais. Então, esse é um exemplo de orientação que a gente dá. A gente também acaba pegando globalmente o funcionamento familiar, né, para poder orientar. Orientar esportes também, né, que é um outro tipo de abordagem para crianças, que a gente sabe que desenvolve fisicamente e mentalmente, porque, na verdade, a preocupação maior que a gente tem com essa fase de desenvolvimento, com a fase de crianças, é o desenvolvimento. Que isso poderia acontecer com qualquer outra coisa, por exemplo, não necessariamente tecnologia, mas daqui a pouco tu imagina só uma criança que brinca só com um brinquedo todo o tempo. Qualquer pessoa acharia que aquilo não está muito normal, né? E hoje em dia é quase isso que acontece em algumas situações, que a criança ou adolescente ficam só no videogame, por exemplo. Então, uma das orientações é essa, é tu diversificar, né? Tu poder ampliar o repertório, poder a pessoa ter outras experiências e principalmente resgatar a família. Mas peço a ajuda do Gabriel para a gente falar dos adultos, né? Então, acho que basicamente é a mesma coisa, né? Assim, tem uma tríade que eu falo que é fundamental, que é atividade física, alimentação adequada, parece que não tem nada a ver, mas alguns estudos mostram que você se envolver no processo de cozinhar, né, dá uma outra noção de tempo, uma outra noção de relação com o meio ambiente, que é importante. Meditação, né? Tem alguns estudos mostrando que meditação é uma ferramenta interessante para esses casos. E uma coisa que é fundamental, que não pode passar, é a questão do sono, né? E que a internet, o jogo, tem que preservar o sono. Então, se vai jogar, de preferência, o que se fala é de 2 a 3 horas antes da hora de dormir, interromper esse jogo para não atrapalhar, porque ele deixa muito acordado, né? Assim, ele deixa você mais atento, mais vigil. Então, quanto mais você conseguir distanciar isso da hora de dormir, também é uma boa medida.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Gabriel, pela resposta também. Estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria das suas considerações finais, Felipe, sobre a participação no programa aqui hoje. Eu gostaria de só salientar aquilo que eu falei no início, que e ampliar um pouco, que é assim, como eu e o Gabriel estava falando antes, né? A tecnologia está aí, ela tem seus aspectos bons e a gente está estudando e falando aqui a parte negativa, mas que o principal, independente de estudos que mostrem números muito grandes de pessoas com problema, o que a gente está falando aqui, na verdade, vai acabar sendo um dia uma coisa de poucas pessoas, né? E que, no caso, vai ser um transtorno psiquiátrico mesmo, né? Uma coisa séria, grave. Agora, claro, a gente também, como sociedade, a gente tem que cuidar para a prevenção, né? Então, assim, usando o exemplo da outra menina que falou ali no Facebook, né? Convidar para sair, sim, a gente tem que convidar para sair os amigos, sim, a gente tem que tentar usar menos celular, mas isso para poder resgatar relacionamentos sociais e talvez salvar alguma que outra pessoa que iria ir para uma coisa de dependência mesmo, né? De transtorno. E aí salientar aquela palavra que eu falei no início lá de prejuízo, né? Que, na verdade, o principal de tudo que a gente tenta evitar é o prejuízo. E agradeço muito a participação, o convite, né, para a minha participação, e espero poder contar aí, poder proporcionar mais informação ao público em algum outro momento. Obrigado, doutor Felipe Picon, direto de Porto Alegre, pela participação aqui nesse primeiro ABP desse ano de 2017. Doutor Gabriel, eu queria também as suas considerações finais sobre a participação no programa de hoje. Também agradecer a oportunidade, dar boa noite a todos e basicamente só tentar falar em uma palavra que o Felipe falou, que é parcimônia, né? Assim, tudo que a gente faz de maneira parcimoniosa vai ter um resultado melhor, né? Então, ninguém está aqui, de novo, querendo demonizar a internet, ela está aqui para ficar, não tem jeito, por bem ou por mal. Então, lembrar que pode ser que alguma pequena parte da população tenha um problema maior com ela e aí sim a gente tem que cuidar deles. Muito obrigado pela participação, doutor Gabriel, direto do Rio de Janeiro. Agradeço a participação dos dois doutores. Lembrando que no próximo sábado acontece o segundo encontro Cine Psiquiatria ABP/PAU, no dia 7 de janeiro, às 10h30 da manhã, na estação NET Gávea, no Rio de Janeiro. Lá vai ser passado o filme Um Estranho no Ninho e você pode participar do debate com os psiquiatras Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, Dr. Fernando Portela, Dr. Marcos Guevara e Dr. Romildo Bueno. Lembrando que os associados da ABP têm 50% de desconto no ingresso. Venha participar desse debate então, que vai acontecer no dia 7 de janeiro, já nessa próxima semana. Quero agradecer também a todo mundo que participou aqui pelo Facebook, que nos acompanhou, agradecer pela audiência, as pessoas desejando boa noite aqui. Lembrando que a Flávia Paiva, ela disse que pegou o programa quase no final, mas agradeceu aqui e parabenizou o programa. Lembrando que você pode assistir também o programa lá no nosso canal no YouTube, que fica disponível também o nosso programa lá no nosso canal no YouTube, no canal da ABP no YouTube. Foi um prazer estar aqui com você, falando sobre o diagnóstico e de dependência e a tecnologia. Estaremos de volta no próximo programa. Boa noite e feliz ano novo para você. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.